Me dá o preso, por favor. O homem que você está vendo ali, ele se chama Alisson e é um empresário aqui do ABC Paulista. Ele está indo ali todo tranquilo, né? Mas ele acabou de matar uma pessoa. Exatamente isso. Ele foi com 2 amigos para uma festa numa fazenda. No fim da festa, eles pegaram um carro que ele tem, um carro importado, desses que atingem alta velocidade, e segundo a informação, eles vinham em altíssima velocidade, quando então ele não viu uma moto pilotada por uma moça. A moça morreu na hora. Para ter uma ideia da violência da batida, a freada do carro tinha uma marca de 200 metros. Quer dizer, imagina a velocidade. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, exame de sangue, ele também se recusou. E com 30 mil reais, ele paga a fiança e fica solto. Põe no Cidade. Na estrada só restaram as marcas dos pneus, sinal de uma freada brusca. As fotos mostram que a moto ficou cravada no capô. O carro é um modelo de luxo, avaliado em mais de 200 mil reais. Com o impacto da batida, a motociclista foi lançada no asfalto. Para a polícia, o carro estava em alta velocidade. Temos uma frenagem de 200 metros na via, que é muito grande, é muito extensa. O acidente foi na rodovia Anhanguera, em Louveira, no interior de São Paulo. A vendedora Edenise Fonseca de Freitas, de 33 anos, morreu na hora. Na delegacia, o ex-marido não sabia como contar para a filha de 8 anos que a mãe dela está morta. Nossa, eu nem sei. É tristeza só. Acho que não sei como ela vai reagir. Falar a verdade, não sei. Quem dirigia o carro era esse empresário do Grande ABC. Alisson Piva, de 26 anos, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o empresário estava com 2 amigos no carro. Eles voltavam de madrugada de uma festa numa fazenda. Você voltava de uma balada? Você pode contar o que aconteceu? Um funcionário da empresa que administra a rodovia viu quando alguém tentou se livrar de uma garrafa de vodka. Minutos depois do acidente, quando policiais rodoviários chegaram, perceberam que o empresário havia bebido. A informação ficou registrada no boletim de ocorrência. Apesar da garrafa de vodka e dos depoimentos dos policiais rodoviários, o exame clínico, aquela avaliação feita por um médico, não constatou embriaguez. O motorista se recusou a fazer o exame de sangue e o teste do bafômetro. A lei garante esse direito aos motoristas. O delegado estipulou fiança no valor de 30 mil reais. É só pagar e responder o processo por homicídio culposo, sem a intenção de matar, em liberdade. Me dá a imagem, me dá a imagem. O homem que você está vendo aí, o nome dele é complicado, Danilson, mas o apelido dele é Cocotinha. Repara, ele roubou um carro, foi perseguido pela polícia, capotou com o carro, foi uma confusão, porque ele perdeu o controle na perseguição, capotou, mas acabou, Cocotinha está preso. Põe no Cidade. O carro roubado capotou no Caxambi, em um dos acessos à comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte. Nossa equipe chegou rapidamente e encontrou o suspeito, que tinha acabado de ser preso. O veículo foi roubado mais cedo, na região da Penha, também na Zona Norte. Os PMs do Batalhão da Área e da UPP do Jacarezinho receberam a informação e passaram a perseguir o veículo. O bandido vinha em alta velocidade por essa rua. A perseguição durou aproximadamente 5 quilômetros. Ele só não contava que no meio do caminho havia esse canteiro de cerca de meio metro de altura. O carro subiu o canteiro desgovernado, só parou lá na frente na calçada e ficou todo destruído. Apesar do estrago no veículo, o suspeito que dirigia o carro, Anilson Francisco Mamute, de 25 anos, só teve ferimentos leves. Ele é do Morro do Adeus, que é controlado pela mesma facção que age no Jacarezinho,
que vive um clima de guerra desde a semana passada. O ladrão é suspeito de assaltar motoristas na Zona Norte. Você vai vendo nesse momento imagens do comandante Juan. São imagens ainda, agora sim, olha aí um carro. Eu tinha dito que tinha uma perseguição de um assalto. O comandante Juan tem as informações. Diga lá, meu irmão. Um grande shopping aqui na Zona Sul de São Paulo. Boa noite a você, boa noite a todos. Você vê várias viaturas da Polícia Militar, inclusive passando aqui pelo estacionamento. Algumas, inclusive, pararam aqui na porta do shopping. Os policiais já entraram aqui no estabelecimento. A gente não sabe, Marcelo, se foi uma tentativa de assalto a alguma loja do shopping ou de alguém que estava aqui no estacionamento. O fato é que aquele carro ali teria sido utilizado aí pelos marginais. Ele está parado numa das entradas desse shopping na Zona Sul de São Paulo. Tudo isso, Marcelo, acontece numa importante avenida que é chamada Interlagos, aqui da Zona Sul da cidade. Marcelo. Olha aqui, você vai vendo as imagens do nosso comandante Juan. Ó, o que acontece? Ela chama-se Ediele e ele Luiz Carlos. Tá namorando, não sei o quê, papapá. No meio dessa confusão, ele bate nela e diz que vai matá-la. Tem uma separação. Ela vai e faz um boletim de ocorrência. Coincidência ou não, no mesmo momento, Luiz Carlos está na delegacia prestando esclarecimento por abuso de uma menina de 13 anos. A delegada, então, dá voz de prisão a ele. Ele vai, paga uma fiança lá, R$2.000, é liberado. Pouco depois, ela e a mãe são encontradas, mortas, dentro de casa. O carro de Luiz Carlos estava do lado, abandonado. Põe no Cidade. Os vizinhos das vítimas ouviram gritos e pedidos de socorro. Ouvi pedido de socorro, mas com muita gente na rua, eu falei, deve ser criança, alguma coisa. Mas não sei se era ela também. A doméstica Aparecida Espiace Ábido, de 53 anos, e a filha dela, Ediele Camila Ábido, de 21, morreram depois de levar vários golpes de faca. O assassino ainda ateou fogo sobre os corpos. As camas, completamente destruídas, estão no quintal da casa, onde elas viviam há cerca de 20 anos. O principal suspeito é este homem, Luiz Carlos Marques, de 44 anos. Ele é ex-namorado de Ediele. O carro dele foi encontrado abandonado neste milharal, a poucos metros do local do crime. Ediele procurou a Polícia Militar de São Pedro do Ivaí horas antes do crime e registrou um boletim de ocorrência alegando que teria sido ameaçada e agredida pelo ex-namorado. Por coincidência, ele estava na delegacia de Jandaia do Sul prestando depoimento de um outro inquérito. Nesse outro processo que ele responde, ele é suspeito de ter abusado sexualmente da irmã da ex-mulher, uma menina de apenas 13 anos. Após analisar os dois casos, a delegada deu voz de prisão para Luiz Carlos Marques, mas ele pagou fiança e saiu. 5 horas depois, mãe e filha foram encontradas mortas. Por lei, é possível o arbitramento de fiança para ele, principalmente porque não havia um histórico de violência doméstica em relação a essa vítima. Então foi arbitrado R$2.000 de fiança para ele, foi pago e ele foi colocado em liberdade. Vai vendo essas aí, ó. Uma, são 4. Essa tem 19. O resto tá menor de idade. A carinha da Beelzebub. O que acontece? Elas foram pegar um táxi para ir para uma balada. No meio do caminho, elas disseram para o motorista, desculpe, a única não é balada, é embalo. É você que vai descer ladeira abaixo. Sai do carro, é um assalto. Resumo, acabaram presas. Põe no Cidade. As amigas têm entre 14 e 19 anos de idade. Sentadas na delegacia, as 3 pareciam despreocupadas. Gabriele Souza de Assis, de 19 anos, e as outras 3 meninas roubaram o taxista na Rodovia do Sol, em Vila Velha. 2 adolescentes estavam com facas. Esta garota de 15 anos chegou a colocar a faca no pescoço do motorista. Coloquei para poder passar as coisas. De acordo com o taxista, as 4 jovens embarcaram na rodovia Carlos Lindenberg, próximo a um supermercado, e pediram uma corrida até uma boate que fica aqui na orla da praia de Itaparica, em Vila Velha. Mas ao chegar na Rodovia do Sol, elas anunciaram um assalto.
Na fuga, correram por meio deste terreno e pularam o muro do terreno baldio. Com a ajuda de moradores da região, a polícia foi chamada e as jovens foram encontradas em meio a matagal. Elas ainda justificaram o crime. Eu fui assaltada, apenas roubei. Eu fui assaltada e roubei também. Como é que foi o assalto que você sofreu? Lá na Pedra da Cebola. 2 caras roubaram a gente, aí a gente pegou e desceu, com raiva. Porque a gente foi roubada, aí a gente ficou nervosa, aí pegamos e fomos roubar o outro. Todas foram autuadas por roubo. Gabriele foi transferida para o presídio feminino de Viana. Já as 3 adolescentes para a unidade de internação provisória, a Unip. Deixa eu falar uma coisa. Só para mudar um pouco de pato a ganso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ontem teve a votação na Câmara da admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma. E a presidente foi derrotada por 367 votos que garantiram a admissibilidade, portanto, agora foi para o Senado com... Bota a imagem aqui do deputado que eu pedi, por favor, aqui, da deputada com coisa, por obséquio. Então, teve 367 votos, 137 votos contrários, 7 abstenções, que contam, pode parar um pouquinho, que conta a favor do governo, porque vai somando para dar uma conta, e 2 ausências, um deputado que estava na UTI, fez uma operação, e a Clarice lá, garotinho, lá de Campos do Goitacazes, filha do garotinho que não apareceu para cumprir a obrigação dela. E no processo, botam as imagens da câmera aí para mim, variadas, por favor. Toda hora aparecia uma coisa que me chamou a atenção, que foi o seguinte, a cada instante vinha um deputado falar e dizia assim, eu voto em nome da minha família, em nome do meu filho, da minha avó, do cachorro. Eu disse, mas esses caras estão votando, tem que votar a favor do Brasil, do cidadão. Teve um, Heráclito Forte, um bochechudo assim, ele começou assim, põe imagem lá da Câmara aqui para mim, do Congresso, por favor, da votação de ontem. O que acontece? Acontece o seguinte, ele está votando, põe em movimento, Edu, ele está votando, e aí ele diz assim, eu voto, não é dessa confusão, essa confusão eu vou falar depois. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, ele fala assim, eu vou votar a favor da minha mulher e li o nome, das minhas filhas e li o nome, eu vou votar em nome, não, corta para mim, meu filho, corta para mim, eu não quero essa imagem não, eu quero a imagem do Congresso lá. E aí ele lia e dizia assim, eu voto em nome do meu neto, ele lia. Eu disse assim, se ele não sabe nem o nome, né, da família dele, eu imagino do processo. Aí, mas teve uma deputada, bota a foto aqui para mim, por favor. A foto que tá, bota ali. Essa deputada que você está vendo, ela se chama Raquel Muniz. Ela é do PSB. Muito bem. Ela foi votar e esse que está aí é o marido dela, prefeito da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, Rui Muniz. Aí, corta aqui para mim. Quando a deputada foi votar, né, deputada por Minas Gerais, e o marido prefeito em Montes Claros, a deputada disse o seguinte, lá ao falar do seu voto. Meu voto é para dizer
que o Brasil tem jeito. O prefeito de Montes Claros, que é ele, marido dela, mostra isso para todos nós com sua gestão. Meu voto é pelo Brasil. Muito bem. Todo mundo olhou, aplaudiu a deputada do PSB, estava tudo uma beleza. Duas coisas ela escutou do marido hoje. Eu não volto já já. E depois ele disse para a mulher, tchau, querida. Por quê? Ele hoje foi preso pela Polícia Federal. A deputada que disse que o marido é um exemplo para como se ela dissesse, meu marido é um exemplo para o fim da corrupção, prefeito de Montes Claros, foi preso pela Polícia Federal por corrupção numa operação chamada Máscara da Sanidade 2, Sabotadores da Saúde, investigação de fraude para favorecer hospitais privados ligados ao prefeito. E ontem eu via nas imagens do Congresso, se tiver as imagens agora, pode pôr. Eu via nas imagens do Congresso, olha, bota lá para mim, faz favor. Aí, isso aí. Eu via, não é essa, não, eu queria geral, imagem geral da Câmara. O tempo inteiro, a gente via os deputados, a parte deles, evidentemente, chegando no microfone e dizendo o seguinte: como é que eu posso ter um processo desse naipe, sendo a casa presidida por um ladrão, outro chamava de corrupto, o outro de quadrilheiro, que é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A questão que eu disse aqui, vou dizer, e vou continuar dizendo, que é fundamental. Põe a imagem dele aí, do Cunha. A imagem, essa aí, ó, esse é outro voto. Já já ele aparece. Ah, essa é a mulher do prefeito, ó. Mostra aí, abre aí o áudio. Nós com a sua gestão. Volta, Dionísio. É por Tiago, por David, Gabriel, Matheus. Põe no início, conta pra mim. Essa é a deputada daqui. A deputada que estava aqui já não está mais. Eu vou mostrar, aqui, ó. Você vai ver o voto da deputada federal Raquel Muniz, do PSB, falando do marido como homem de grande gestão e de total intolerância com a corrupção. Faça favor, põe aí para mim. Raquel Muniz, do PSD. Senhor presidente, o meu voto é uma homenagem às vítimas da BR-251. O meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito e o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. O meu voto é por Tiago, por David, Gabriel, Matheus, minha neta Júlia, minha mãe Elza. Meu voto é pelo norte de Minas, é por Montes Claros, é por Minas Gerais, é pelo Brasil. Sim, 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 sim. A deputada que chega às raias da histeria e que diz que o voto dela, para mim não importa a questão do sim ou do não. Não é essa a questão. Tem que sair, a nossa cabeça tem que sair disso. Ela dizer que o prefeito de Montes Claros, que mostra que o Brasil tem solução. O marido dela está preso. Hoje de manhã foi preso pela Polícia Federal, acusado de corrupção, de dinheiro de desvio da saúde pública. E eu dizia ontem, e repito aqui, pode botar a imagem lá do plenário, ela mesmo falando, faz mal não. Pode botar lá do início, aqui atrás. Eu dizia ontem o seguinte: digamos que o Senado agora aceite o prosseguimento do processo
A presidente Dilma, então, tem que ser afastada do cargo por 180 dias e por uma... Corta para mim aqui. E por uma questão constitucional, quem assume é o vice-presidente Michel Temer. Ele entra e vamos dizer que daqui a pouco ele pode deixar a imagem. Não, põe do início, mostra o Eduardo Cunha aqui para mim. O que ocorre? Aí o presidente, olha lá, bota ele aqui, ó. Aqui, ó, bota ele ali. Tá aí, este é o Eduardo Cunha. Bota aqui. O que ocorre? Ocorre o seguinte. O seu Eduardo Cunha, o Michel Temer assume, tem uma viagem no exterior. E quem vai assumir é o Eduardo Cunha, réu num processo do Supremo Tribunal por corrupção, onde perdeu de 10-0. 10-0. Me desculpe. E aí ontem nós vimos outra cena bizonha. Mostra para mim lá, a imagem lá. Quando esse Jair Bolsonaro pode falar, ele fala um monte de asneira, sem parar e outras coisas certas. Esse é o deputado federal Jean Williams, que saiu, ganhou fama naquele BBB, naquele reality show. Daí ele foi alçado a deputado federal. Ele sai de um reality show e vira deputado federal. Eu não sei se ele é bom deputado, se ele é mau, se ele é azul, se ele é cor de abóbora. O que ele faz, eu deixou de fazer. Mas o que ele está fazendo aí é cuspiu. Teve uma discussão com o Bolsonaro, ele foi lá e cuspiu no Bolsonaro. Que eu tenho um monte de coisa que esse Bolsonaro fala que eu não concordo absolutamente nada. Mas eu, por não concordar com outro, eu não vou cuspir na cara de ninguém. Isso aí é um deputado federal. Corta para mim. A gente juntando as duas coisas, uma deputada que diz que o marido é um exemplo de correção e é preso, e o outro é um deputado, põe a imagem, é um deputado que vai cuspir no outro e que por isso eu duvido que não acabe numa comissão de ética correndo graves e correto risco de ser caçado. Eu volto já já.